Gente, eu trouxe um disco aqui da Xadê, combinando com a minha blusa, porque hoje eu estou temática, para falar um pouquinho dessa história. Que a discotecagem, ela surgiu com um disco assim mesmo, esses que a gente escuta em casa, no toca-disco, na vitrola. E com o surgimento de novas tecnologias, isso foi evoluindo. Hoje em dia, grande parte das pessoas que discotecam com o toca-disco usa o timecode, que é como se fosse um disco em branco, que através da placa de áudio ou do mixer faz a leitura das músicas do computador, mas que é possível reproduzir, né, no toca-discos em branco, nesse disco em branco, o que está passando ali no computador e você manusear como se você estivesse usando um disco desses. E aqui a gente tem uma controladora que ela tem 2 decks, então aqui é como se fosse um disco, outro disco. E isso a gente vai olhar mais pra frente também no software, eu vou explicar pra vocês como que funciona. Mas só para vocês entenderem que o fundamento é o mesmo de quando tudo começou. Essa foi uma introdução muito breve do setup, do material que a gente vai usar nessa aula. Eu estou usando controladora porque ela é, hoje em dia, mais acessível para as pessoas, é bem mais em conta do que um par de toca-discos, do que mixer, enfim. É mais acessível para as pessoas, hoje em dia a gente encontra controladoras em várias faixas de preço. E é um ótimo aparelho para quem quer começar nesse ramo, né? Para não fazer um investimento muito alto logo de cara. E na próxima aula eu vou ensinar para que serve cada coisa na controladora e em seguida eu vou ensinar como que funciona o software Serato. Eu vou falar um pouquinho de cada função da controladora. De início pode ser que fique um pouco confuso, mas tudo vai fazer sentido quando eu apresentar o software, então uma coisa junta na outra. Mais uma introdução mesmo para vocês entenderem como que funciona cada coisa. Vamos começar do começo. Aqui a gente tem o volume master, que é onde a gente, né, aumenta, abaixa o som da música que vai estar na caixa, conectado na caixa. Então aqui você controla o som da caixa de som. Aqui a gente tem o tempo. A gente diminui ou aumenta o BPM de cada música. Aqui a gente tem o key lock e o modo vinil. O key lock, ele, quando ativado, ele permite que a música não fique distorcida quando você aumenta ou diminui bruscamente um BPM. Então ela não fica nem muito acelerada e nem muito devagar, assim, ele faz essa adaptação. O modo vinil serve para quando a gente utiliza o jogger, fazendo esse movimento de ir para frente e para trás, que ele reproduza esse som tal qual o vinil faria se a gente estivesse usando um par de toca-discos. Aqui a gente tem o volume desse lado desse deck. Então, se a gente quiser abaixar a música desse lado aqui, somente esse lado, a gente utiliza essa ferramenta aqui. Aqui a gente tem o volume do grave. Aqui a gente tem o médio. Aqui a gente tem o agudo, que a gente pode diminuir e aumentar. Aqui a gente tem o volume de ganho, que também é possível mexer na altura através daqui, mas o ideal é que sempre seja aqui. Aqui a gente tem o carregar. Essa controladora está ligada no software, então apertando esse botão, se a gente tiver com a música selecionada no software, é possível que ela seja carregada para esse lado aqui. Tudo que eu estou falando a respeito desse lado direito serve para o lado esquerdo. Aqui a gente tem o crossfader. Esse crossfader é uma ferramenta que quando ela está no meio e tem duas músicas se reproduzindo simultaneamente, cada uma em cada lado dos 2 decks, quando ela está no meio, ela reproduz os 2 sons no mesmo volume. Quando ela vem mais para cá, mais para o lado direito. Lado esquerdo, mesma coisa. É como se fosse um controle de volume que vai gradual, então isso facilita a nossa transição. Porque a função do DJ, essa mixagem, ela é muito importante para que a gente faça o papel, né, tanto da construção do repertório, mas o mais importante é a gente fazer a transição de uma música para outra de um jeito harmonioso,
de um jeito que faça sentido e que seja agradável de se ouvir. E através disso tem uma lógica. Depois que eu explicar como que funciona o software e a controladora, eu vou explicar um pouquinho dessa teoria para vocês entenderem. Aqui a gente tem o volume do fone. Então, apertando esses dois botõezinhos, quando o vermelhinho está ativado, a gente consegue ouvir no fone o que está sendo reproduzido desse lado e vice-versa para o outro. Aqui a gente tem o ponto de Q. O Q é o quê? Você aperta esse botão e você consegue reproduzir a música. Só que se você solta, ele para, sabe? Ele é o começo, assim, de quando você vai começar a mixar. Primeiro você testa no Q. Ah, não encaixou uma batida na outra. Você tira o dedo, tenta marcar de novo. Vocês vão entender isso na hora que a gente for praticar mesmo. E aqui o Q ele é ativado junto com o play. Então você aperta o Q, em seguida o play e a música se reproduz sem ser interrompida. Por enquanto, na controladora, o que a gente tem que aprender assim de básico é isso. Aí mais pra frente um pouquinho também a gente vai aprender a usar o looping. O looping, o que ele faz? Como a própria palavra diz, ele vai reproduzindo uma parte da música continuamente até a hora que você desativa ele. Aqui a gente também tem o filtro, que também é uma possibilidade da gente fazer esse fade da música, sabe? Dela não ser interrompida bruscamente. Eu vou utilizar essa ferramenta e vocês vão entender melhor também como que isso se dá na prática. No próximo episódio, a gente vai aprender como que funciona o software. Então, isso aqui que eu ensinei para vocês vai ficar um pouco mais claro. E aí, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a estrutura da música, como que funciona isso na teoria, para a gente colocar tudo isso aqui em prática.